Eu vou falar sobre o que a gente internamente chamou de projeto RFP, que é, na verdade, era um projeto, desenvolvimento de um projeto, de uma etapa de um grande programa que nós temos, que é a troca ou a ampliação, a troca dos sistemas da escola, né? Então, esse projeto ele tinha como objetivo escolher um novo RP, né? Para que a gente entenda o que é RP, né, de uma forma simples, né, o RP é esse acrônimo aí que o pessoal de TI adora usar acrônimo, principalmente em inglês, né? Então, sigla é com a gente, né? O RP ele é uma solução informatizada, né, que tem por objetivo automatizar processos de uma organização, né, e também facilitar o fluxo da informação dessa organização. Teoricamente, geralmente os sistemas típicos, os RPs típicos, eles são separados em módulos que são relacionados aos departamentos de uma organização. E o RP é composto desses módulos e da integração entre esses módulos que faz com que a empresa funcione de uma forma assim, mais fluida, usando uma palavra da moda, né? Os egípcios usavam essa pirâmide para explicar qual é o papel dos sistemas de informação na organização, né? Para situar aí de uma forma bem clara o que é, onde o RP está no meio de tudo isso, o RP ele é a base dessa pirâmide, né? Ele é o que a gente chama de sistema transacional, ele apoia, né, a nossa operação, é onde roda um processo de contabilização, um controle de estoque, um processo de ensalamento, uma matrícula, né, um cálculo de nota, tudo isso dentro de uma escola é o que a gente chama de sistemas transacionais, isso é o RP, essa é a base da pirâmide. Essa base ela serve também como fonte de informação para as outras camadas aí que estão descritas, né? A camada tática, né, que é onde a gente tem sistemas de apoio à tomada de decisão gerencial. Gerencial são decisões do dia a dia, né? Uma informação para você montar uma ou duas salas, né? Uma lista de inadimplentes. São informações que servem para decisões rápidas de dia a dia, né? Esses sistemas eles são representados pelos antigos SIG, né? Sistemas de informação gerenciais. Hoje a gente chama tudo de BI, né? Business Intelligence. É esse tipo de sistema que está nessa camada. E um pouco acima é a famosa camada estratégica, né, que é onde a gente tenta propor a diferenciação da nossa organização, onde constam os sistemas de gestão de conhecimento, né, o Knowledge Management, e inteligência artificial. O objetivo desses sistemas integrados, ou assim, que absorvem a informação dos outros sistemas, das outras camadas, é transformar todo esse conhecimento tácito em um conhecimento explícito, de forma que a organização tenha uso dessa informação, aproveitando isso como uma vantagem estratégica. Entendido o que é o RP, né, vamos falar um pouquinho do problema, né? Sabemos que a gente precisava de um novo sistema de gestão aqui na escola. O sistema atual, ele tem as suas limitações, ele tem as suas restrições, ele meio que trava, né, a escola para o futuro, para as próximas estratégias, novos cursos, novas montagens e tudo, né? Além de também não ter toda a informação necessária para que você tome uma decisão rápida. Para fazer essa escolha, a gente trouxe inicialmente todas as áreas que são envolvidas nesse processo, ou seja, são consumidores ou são fornecedores de informação desse sistema. Aqui a gente está falando de TI, obviamente, a área de operações acadêmicas, as secretarias das unidades, o departamento de RH, a controladoria e a área de facilities, que é a engenharia, compras, estoque, etc. Essas áreas são envolvidas em maior escala. Em menor escala, nós temos o marketing, nós temos a parte de tecnologia educacional, nós temos outros departamentos que também, de alguma forma, contribuíram nesse processo. Como a grande dúvida que a gente tem em TI e que a gente tem desenvolvido com o tempo, né, as empresas têm desenvolvido, é como selecionar o melhor sistema, né? E aí a gente tem que considerar a nossa necessidade, a gente tem que considerar a nossa visão atual e considerar também a visão futura, né, o que a escola espera lá na frente do sistema. A gente utilizou aí de uma metodologia que, na verdade, era uma mistura de algumas metodologias e alguma adaptação, né? Então, a primeira etapa de tudo isso foi a elaboração de um questionário. Nessa etapa aqui, a gente fez o seguinte, a gente trouxe as áreas de negócio, né, aquelas áreas que eu mencionei, junto com o TI, elaboramos um questionário. Esse questionário ele
diretamente ligado aos requisitos e processos de cada área. Por quê? Porque a gente tem que trazer para esse processo de escolha o que a gente precisa que seja feito pelo sistema. Então, as áreas colocaram algumas questões lá, né? A área de TI também colocou alguns requisitos técnicos e nós levamos em consideração também algumas questões diretas do fornecedor relacionado à visão tática e estratégica desse cara, né? Porque é um parceiro que a gente vai ter durante um bom tempo, né? Isso gerou um questionário neste formato, mais ou menos, né? Então, todo identificado, de que área, que era da área administrativa, no caso, né? Qual era o departamento que tinha essa questão e qual era a divisão dentro do departamento que está relacionada a essa questão. E aí, as áreas, junto com a TI, elaboraram, né, as questões para ser colocadas para os fornecedores. Numa segunda etapa, nós fizemos o que o mercado costuma chamar de RFP, né, o Request for Proposal, né? Pulamos a etapa de RFI, que muita gente utiliza, porque a gente entende que teríamos que direcionar fornecedores, porque não é exatamente um mercado que tem uma concorrência muito grande. São poucos fornecedores, com bastante falhas, com bastante, vamos dizer assim, gaps de atendimento, que já eram previamente conhecidos pela gente e pela experiência de implantação em outras escolas, né? Então, selecionamos os fornecedores, enviamos a carta convite e aguardamos o aceite deles, né? Convidamos para um briefing, né? Aqui feito internamente com o departamento de TI, né? E eles assinaram um termo de confidencialidade, porque eles estão, na verdade, nós estamos compartilhando com ele um monte de informação importante da escola, para que eles pudessem responder esse RFP. Uma segunda etapa, a terceira etapa, na verdade, já a segunda com o fornecedor no jogo, era uma sessão de tira-dúvidas, porque também mandar um questionário de 1000 e poucas questões para o cara e o cara vai responder isso facilmente? Não é tão simples assim. Então, nós nos abrimos aos fornecedores, né, agendamos com eles, eles estiveram aqui dentro, conversaram com a TI, conversaram com as pessoas destacadas que ajudaram a produzir essas questões, né, de cada área de negócios, e nesse tira-dúvida a gente definiu um prazo de entrega, negociou um prazo de entrega das respostas do fornecedor para a gente. A quarta etapa, o recebimento dessas respostas. O que acontece? O fornecedor vai lá e responde o questionário, né? Essa resposta vai gerar uma pontuação, né, separada por área administrativa, área acadêmica, e nós deixamos a parte estratégica, tática e técnica, porque eu considero que o mais importante era o requisito de negócio, né? Então, separamos isso, né? E aqui a gente brincou que é o primeiro paredão. Na verdade, aqui, a partir das respostas dos fornecedores, já selecionamos alguns que ficariam no processo e outros que seriam eliminados, né? Então, basicamente, o que o cara respondia? Ele pegava a pergunta aqui e respondia se atendia parcialmente ou se não atendia. E uma coluna de observação onde ele vai explicar essa resposta dele se ele achar que convém, né? Esse já é um ponto de melhoria que eu vou falar lá na frente, que a gente tem algo a fazer aqui, né? Mas, enfim, os fornecedores responderam, nós começamos a avaliação das respostas, assim dizer, a penúltima etapa, né? A TI, junto com as áreas de negócio, começou a avaliar essas respostas. Muitas vezes o fornecedor responde, atende, escreve alguma coisinha que pode ter alguma pegadinha, ter alguma coisa desse tipo. Então, aqui nós fizemos alguns ajustes nesse atendimento parcial. Fizemos uma sessão de tira-dúvidas nossa com eles, para que eles pudessem explicar algumas respostas, e eram muitas que deixaram algumas dúvidas, né? E aqui também já começamos a eliminar alguns fornecedores que chegaram assim, num nível de resposta muito primário, ao nosso ver. Uma etapa final desse processo é o que o mercado já conhece como prova de conceito, né? Aqui, nós fizemos o quê? Nós fizemos o convite para o fornecedor utilizar da ferramenta que ele quisesse utilizar para apresentar a sua solução para essa audiência. Essa audiência, na verdade, era o pessoal de TI, o pessoal das áreas de negócio que elaborou o questionário, com convidados adicionais das áreas, os vice-presidentes, os diretores, todos foram convidados. Então, formou-se uma audiência que iria assistir esse show que o fornecedor ele fez para a gente. Então, tinha gente que vinha com PowerPoint, tinha gente que vinha com uma demonstração dentro do próprio sistema, tudo isso foi considerado. Destacamos no questionário, nas 1000 e poucas questões, algumas coisas-chave, entregamos para essa audiência responder um questionário subjetivo sobre o que ela achava do que o sistema estaria fazendo com aquele processo, correto? Realizadas essas respostas, nós reavaliamos esse questionário, né? Cruzamos com essa seleção que a gente fez nas perguntas da RFP, agregamos esse questionário ao processo, né? E trouxemos também novos fatores que, obviamente, aparecem quando o fornecedor é colocado de forma a
exemplificar ou colocar na prática também o sistema, né? Então, esse aqui foi o terceiro paredão, e desse processo sai um documento. Não é o documento que vai definitivamente dizer nós vamos comprar esse sistema, mas vai indicar qual é a melhor solução que atenderia à nossa necessidade, né? Eu destaquei desse documento final alguns pontos que foram apresentados para o board e para os outros diretores para que a decisão viesse. Como é que ficou esse questionário, né? Como é que ficou a resposta desses questionários? Então, se a gente pegar a área acadêmica, né, você tinha, na primeira etapa, que é esse azulzinho, um questionário recebido com um percentual de atendimento de requisitos. A gente percebe que os fornecedores tiveram todos acima de 70%. Naquela segunda avaliação, que é a avaliação da TI interna, nós utilizamos um critério nosso para falar assim, olha, eu acho que ele não está falando o que realmente procede, vamos questioná-lo, vamos colocar aqui. E aqui a gente também é um ponto que eu preciso analisar e estudar uma melhoria, porque você acaba sendo muito criterioso e gera uma surpresa que a gente percebe lá na etapa final, que é a prova de conceito. Então você pega, por exemplo, esse caso aqui, de 73% que atendia, pela nossa visão, era 50%. Né? Todos eles caíram um pouquinho. Caíram bastante e esse aqui caiu um pouquinho. Né? E a etapa final, que é a prova de conceito, onde nós reavaliamos com o sistema, com o fornecedor mostrando o sistema, nós tivemos de novo uma subida de todos eles, com exceção desse aqui, que a gente pode imaginar que foi um desastre a apresentação desse fornecedor. Mesma coisa acontecendo na área administrativa e financeira, os critérios, e aí a prova de conceito foi talvez um pouco mais exigida, porque a experiência de mercado é uma parte de sistemas que o mercado já oferece há mais tempo do que a parte acadêmica. Então, a prova de conceito acaba sendo bem mais real, próxima dessa escala de queda aí, né, que tem na avaliação do sistema. Os critérios táticos e estratégicos, né, que foram colocados também por fornecedores, 70 questões aí, uma pontuação. E alguns aspectos técnicos, né, que a TI levou em consideração para também tomar essa decisão. Esse processo, obviamente eu não vou falar aqui do resultado da escolha do sistema, tá? O processo já está em implementação, já é uma nova etapa desse programa todo, que é o projeto de implantação do sistema, né? Mas eu acho que desse processo todo de escolha, a gente conseguiu identificar algumas virtudes no processo, que foi estabelecer um critério. Quem aqui não é usuário de algum sistema de TI, que vai falar, pô, o sistema não funciona, não faz isso, não faz aquilo, né? Nesse momento aqui, nós estabelecemos alguns critérios para se escolher esse sistema, né? Conseguimos fazer com que os usuários, que é a área que, na verdade, é a dona do sistema, né, fosse envolvida de forma efetiva nisso, né? Geramos uma transparência para que, se houvesse qualquer questionamento, tanto do board, do conselho, ou das áreas que estariam envolvidas nisso, né, estaria bem claro por que tal sistema conseguiu tal pontuação, né? Isso aproxima muito a gente de TI das áreas de negócio, que vamos dizer assim, é o objetivo essencial de uma TI efetiva e eficaz, né? Tivemos algumas lições aprendidas, como eu falei. Eu entendo, olhando agora com um pouquinho mais detalhe, que a gente poderia usar umas escalas melhores de pontuação. Esse atende, não atende, talvez não seja o ideal. Poderia colocar uma pontuação, uma ponderação. Poderíamos rever essa parte que a TI avalia o sistema, que também gerou um número muito díspare dos números que eles apresentaram, né? Então, algumas coisinhas que podem ser aprendidas. Mas, de todo esse processo, o que também é importante? Esse documento, essa RFP respondida, ela é base para a negociação durante o projeto, né? Nós estamos falando de um projeto de alguns milhões, que é trocar os sistemas principais de operação da escola, e a gente não pode simplesmente ouvir do fornecedor lá atrás, olha, o fornecedor faz, e aqui na frente o sistema faz, aqui na frente o sistema não faz exatamente como ele dizia que faria na hora que ele vendeu. Então, isso aqui é base. Hoje, se o cara vem, o consultor do sistema vem falar, não, o sistema não faz isso. Não, espera aí. Vocês venderam o sistema dizendo que faz, está aqui. Então, isso é parte do contrato com o fornecedor. Eu acho que o que deixou muito satisfeito é que o processo foi tão bem feito que a gente acabou utilizando o mesmo processo, ou com alguns ajustes, para fazer mais 3 processos de escolha de sistema aqui na escola. Hoje, a gente está fazendo uma avaliação de sistemas de biblioteca,
escolha de um metabuscador e mais um processo que acabou gerando a decisão da escolha do Kaltura como software de gestão de mídias da escola. Então, eu entendo que isso aqui pode ser utilizado como padrão, né, e acaba gerando um conforto para uma decisão muito maior da parte de TI e da parte que vai consumir esse sistema. Basicamente é isso, o processo é grande, gerou um documento gigante, eu fico à disposição, né, eu coloquei aqui meu e-mail, meu telefone e só me procurar. Está também o nome do Leonardo, que é o gerente de negócios e processos que encabeçou esse processo dentro da área de TI, e o William Vidal, que é o analista de projetos, que deu toda a base metodológica de projetos para esse processo todo. E é isso. Obrigado. Obrigado.